Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a este canal, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o pastor Daniel Coelho, o vosso servo, e hoje estarei falando sobre o tema Paulo no poder do Espírito, lição de número 6, da nossa revista de adultos, lição CPAD. Seja bem-vindo, desde já quero te agradecer a você que é inscrito no canal, que tem curtido, compartilhado, e você que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva, dê um link aí, nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo. Lembrando a todos os professores e alunos, a verdadeira aula é domingo de manhã na casa do Senhor, no dia do Senhor. Amém? Bíblia na mão, revista na mão, caderno, caneta para anotação, lição de número 6, Paulo no poder do Espírito. Tema do trimestre, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. O comentarista, o pastor Elienay Cabral. A leitura bíblica em classe, peço a todo aluno, por favor, leia em casa, não vamos ler agora, Atos capítulo 19, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Lançando um desafio a você, que é aluno inscrito aqui no meu canal, vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos. Na congregação onde eu pastoreio, já tenho incentivado, e agora domingo nós vamos ler um capítulo por dia. Vou mandar mensagem para os irmãos todos os dias para ler um capítulo por dia e assim concluímos a leitura do livro de Atos. Se você já leu como eu já li, vamos ler de novo. Amém? O texto áureo, o texto ouro, o texto base dessa lição nos diz assim: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo de número 6. A verdade prática, algo que precisamos colocar em prática, uma lição tão poderosa como essa, precisamos ser praticantes desta lição, deste tema. Amém? Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Qual é a missão da igreja? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de Jesus enviar os discípulos para o mundo, Jesus enviou o Espírito Santo na vida dos discípulos. Quer pregar o Evangelho? Seja cheio do Espírito Santo. O ponto central desta aula, ponto central que você precisa gravar, compreender é: para fazer a obra de Deus é preciso viver na plenitude do Espírito. Para fazer a obra de Deus é preciso viver na plenitude do Espírito. O objetivo geral desta aula, meu amado professor e aluno, é conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Quem sabe você vai dar aula domingo, você que está estudando essa lição, eu quero te fazer três perguntas. Você é avivado fora do culto? Ou você só se aviva quando tem um hino forrozeiro, quando o pastor chama na frente e coloca a mão e você começa a pular, a rodar? Você é avivado. Procure compreender o que eu estou falando. Você é avivado fora do culto? Você é espiritual fora do culto? Você tem uma vida de oração diária? Você ora todos os dias? E a terceira pergunta é: você lê a Bíblia todos os dias? Então, se é conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito, então precisamos ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus e sermos espirituais nas nossas condutas, nas nossas posturas. O objetivo específico são três objetivos. O primeiro tópico da lição, nós vamos expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Tem muito professor
que lê o primeiro tópico e começa a contar histórias, né? Trazer muito conhecimento que não tem nada a ver com a aula. Então, essas dicas que eu falo aqui é para você dar rumo à sua aula, e você como aluno dar rumo à sua aula também. Porque o primeiro tópico nós vamos expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Tem muita gente se vestindo de chapolim colorado para pregar a palavra de Deus. Tem gente cheirando a Bíblia para chamar a atenção. Não, nós estamos aprendendo aqui que, primeiro tópico, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Amém? Teve um certo pregador pregando no congresso, ele não tinha mais o que pregar, eu vi os vídeos, né? E ele começou a dizer, olha, com grandes poderes, grandes responsabilidades. A igreja começou a pular, chorar, o homem pregou o Homem-Aranha, só o sangue de Jesus. Ponto 2, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. E o terceiro tópico, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Preste atenção aqui, meu amado, essa aula é gloriosa. Lembra da verdade prática? Vamos praticar o que nós estamos aprendendo aqui em nome de Jesus. Vamos à aula. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Atos capítulo 19, versículo 21 e versículo 22. Por favor, tanto o professor como aluno, leia Atos 19 todo. Então, nessa lição, nessa aula de hoje, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito. Quando nós falamos pregar no poder do Espírito, muita gente confunde pregar no Espírito, biblicamente, como algo que nós estamos vendo aí nos dias de hoje, algumas loucuras. O irmão foi pregar na igreja, minha Bíblia tá ali no armário, não tem como eu levantar aqui. Ele foi pregar na igreja, onde hoje o pastorei, na época eu era diácono, ele pegou, irmãos, nós vamos pregar aqui capa e verso. Aí ele mandou os irmãos pegar na Bíblia e falar capa, verso, capa, verso, capa, verso. Aí eu pensei, vai vir alguma coisa boa aí, né? Eu olhei para o irmão, o presbítero Antônio, hoje ele é pastor, disse, rapaz, vai ser forte a pregação, né? Aí o pregador diz, não, irmãos, este é o tema da mensagem, capa e verso. E ficou 30 minutos falando capa e verso. E mandava a igreja dar glória a Deus, aleluia, capa e verso. Isso não é o poder do Espírito. Vamos aprender aqui. Primeiro tópico, pregando a Cristo no poder do Espírito. Paulo, movido pelo poder do Espírito, ponto 1 do primeiro tópico, em Damasco, Paulo pregava a Jesus que este era filho de Deus nas sinagogas. Atos capítulo 9, melhor dizendo, versículo 20. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 29. Era o poder do Espírito Santo que movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão, senão pregar a Jesus e este crucificado. Paulo, movido pelo poder do Espírito. Qual era a prova, pastor Daniel? Atos 9, 20, Atos 9, 29. Paulo falava de Jesus. O Espírito Santo que habita em mim, que está em mim, ele me move a falar de Jesus, a glorificar Jesus. Uma igreja que os membros são cheios do Espírito Santo, busca o Espírito Santo, Jesus é o centro do culto, dos louvores, das peças, de tudo. O Espírito Santo, pregar no Espírito Santo, é falar de Jesus, é ter Jesus como centro. O ponto 2 do primeiro tópico, o caminho de pregação. Com alguma reserva, né? Paulo foi acolhido na igreja mãe e todos ouviram o seu testemunho e sem intimidar, sem medo nenhum, ele pregava ousadamente. Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Atos 22, versículos 17 e 19.
Então aqui o caminho de pregação, né? Paulo, primeiro ele passa um tempinho no deserto, aprendendo, e agora ele volta para Jerusalém, para a igreja mãe, conforme o ponto 2 que nós acabamos aqui de mencionar. E com isso, né, perto dos apóstolos, perto da igreja, uns com receio, preocupados, né, em Paulo, seu velho Saulo, mas ele era, né, um homem cheio do Espírito Santo, mas Paulo não se preocupou, pregou ousadamente a este Jesus glorificado. O terceiro tópico aqui, né, Paulo e as suas 2 viagens missionárias. Então Paulo, acompanhado e assistido por Barnabé, ele visitou Antioquia, Chipre, Listra, Icônio, né? Na sua segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé voltaram, né, a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou ponto de partida para visitar outras cidades, conforme nós vimos aí na lição em Atos 16, 18. O que eu quero falar nesse terceiro ponto do primeiro tópico, Paulo e as suas 2 viagens missionárias, Paulo, caminho da pregação, é que Paulo, ele aprendeu a ser servo, a ser submisso. Paulo aprendeu com Jesus, Paulo ouviu de Jesus, mas ali no caminho no deserto, na reflexão, no temor ao Senhor, Paulo teve que aprender com Barnabé, aprender com outro homem de Deus. Paulo aprendeu que todo homem em alguma área precisa de uma liderança. Precisa, melhor dizendo, né, ser servo. A maior qualidade de um pastor, de um missionário, é ser servo. Esses dias, saindo do supermercado, um homem me parou e disse: olha, eu sou missionário, compra um remédio ali para mim. Eu disse: quem é o seu pastor? E ele ficou com raiva e disse: não, eu sou missionário. Eu disse: sim, mas qual foi a igreja que te enviou? Qual é o seu pastor que está sobre a sua tutela? Quer dizer que você está sobre a tutela dele. E ele ficou com raiva de mim e disse: não, eu quero te ajudar. Eu vou ligar para ele, que eu vou cuidar de você. Eu vou te amparar, porque você está aqui pedindo ajuda e você não está amparado. Então Paulo, homem de Deus, Paulo missionário, e aprendendo com Barnabé. Tem muita gente aí que acha que nasceu pronto. Tem muito crente que aceita Jesus hoje e acha que está pronto. Já quer abrir igreja, não quer obedecer o seu pastor, quer dar aula todo domingo, se não dá aula todo domingo, quer ir para outra igreja dar aula, não quer sentar para ouvir. Nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu Paulo no caminho de pregação. Você tem que ser movido pelo Espírito Santo. Não é ir aonde você quer ir, mas ser movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo respeita, faz você respeitar, melhor dizendo, liderança, igreja, ministério, pastor. Seja movido, seja cheio do Espírito Santo. Amém? O tópico 2, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. No primeiro tópico, nós aprendemos que o Espírito Santo movia Paulo no caminho da pregação. E que Paulo, cheio do poder de Deus, pregava a esse, Jesus Cristo, o crucificado. A mensagem de Paulo não era aquela que ninguém entendia. Não, a mensagem de Paulo era Cristo crucificado, o Cristo ressurreto. E as pessoas se entregavam a Cristo. No tópico 2, nós já vamos compreender o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Primeiro ponto, o segundo tópico, olha que coisa maravilhosa. Paulo aclara um ensino sobre a plenitude do Espírito. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com batismo de arrependimento de João Batista. Eles haviam crido, Atos 19:2, em Cristo, mas não sabiam da experiência do Pentecoste.
Osés diz conhecer e prosseguir em conhecer. Sente para aprender, meu amado. Ponto 2 do segundo tópico diz assim: é preciso crer para receber o Espírito Santo. Lembra que esse grupo de irmãos na cidade de Éfeso, eles conheciam a doutrina do arrependimento, se arrepender para ser salvo. Mas sobre esse assunto, olha o que eles falam: ninguém recebe o batismo do Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Você precisa crer em Jesus, ser salvo em Jesus, para assim depois receber o Espírito Santo. Somente depois de passar pela experiência de salvação, de transformação, de se arrepender, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede, nos abençoa, o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Você precisa crer em Jesus. Terceiro ponto do segundo tópico diz assim: Paulo cuida para esclarecer Apolo. Atos 28, 21, 29. Então não é só falar, pregar, é esclarecer, fazer as pessoas compreender aquilo que você está falando. A pregação é uma arte. Lógico que nós cristãos pentecostais somos movidos pelo Espírito Santo. Mas a pregação é uma arte. Não é só falar, é fazer que as pessoas entendam o que nós estamos falando. E nós não estamos falando qualquer coisa, meu amado irmão. Nós estamos falando acerca do único Salvador do mundo, e este Jesus Cristo. As pessoas não têm que apenas nos ouvir, elas precisam entender o que nós estamos falando. Porque a salvação vem pela fé. Ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia, de grande cultura. Certamente Apolo tinha elevada formação e eloquência, pregação, falar com sabedoria, com dinâmica, uma arte. Tornou-se um discípulo de João Batista, Mateus 3,11, e tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Quando Paulo envia Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Você que está me ouvindo, você que não é aluno da Escola Bíblica Dominical, esse tema, essa revista gloriosa, conhece Jesus, entregou a vida a Jesus, você precisa conhecer o dom do Espírito Santo. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Você precisa compreender e entender que além da salvação, há uma vida de poder te esperando. Amém? Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. Por isso, nós temos essa urgência, ou melhor dizendo, essa missão de Paulo de aclarar, de esclarecer Apolo acerca do Espírito Santo. O apóstolo Paulo cuidando para esclarecer Apolo a respeito da plenitude do Espírito Santo. A preocupação de Paulo em ensinar acerca do Espírito Santo a Apolo. Apolo líder, Apolo formador de discípulos, pastores, professores, pregadores do Evangelho. Precisamos pregar a Cristo e ensinar aos nossos discípulos de Cristo, aqueles que nós formamos, ensinamos, porque disse Jesus: ide e fazei discípulos. Não é só discipulado, 13 lições na igreja, não. O discipulado é contínuo, é diário, é constante. E a preocupação de Paulo com Apolo era fazer que ele conhecesse a plenitude do Espírito Santo. E nós precisamos ensinar os jovens, irmãs,
acerca da plenitude do Espírito Santo. Orarmos pelo Espírito Santo, buscarmos o Espírito Santo. Quão glorioso é ter uma vida na plenitude do Espírito. Eu sou um cristão, um teólogo pentecostal. Geralmente nas aulas, há 11 anos eu ministro, dou aula de teologia, e alguns falam, pastor Daniel, há línguas estranhas. Bíblica, lógico, que a Bíblia, o Novo Testamento, deixa bem claro as línguas estranhas. Aí alguns perguntam, é atual, pastor? Porque tem uns pastores aí, ele é atual, sabe por quê? Porque eu falo línguas estranhas. É atual, porque o Espírito Santo atua em mim, atua em você, porque nós cremos nessa doutrina. Vamos ensinar domingo de manhã, na escola dominical. Pastores, professores, façam uma oração para que a igreja receba o Espírito Santo. Sim, porque tem muitos que têm conhecimento, mas ainda não receberam o Espírito Santo. Não sabe o que é viver a plenitude do Espírito Santo. E você que está me ouvindo, agora, ore, peça ao Pai para que você receba a plenitude do Espírito Santo. Para que você não apenas pregue o Evangelho de Cristo, mas pregue o Evangelho de Cristo com poder e com autoridade. Amém? A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Primeiro, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, a doutrina da Trindade no Antigo Testamento. Estava presente de forma subjetiva, né? Então Paulo tinha a sua primeira fonte de pregação, as Escrituras. Né? A fonte de ensino de Paulo era as Sagradas Escrituras. 2. Segundo ponto do terceiro tópico, o Pentecoste como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 1/4. Alguns teólogos ensinam, não, ali foi algo diferente, mas não só foi em Atos 1:8. Não foi só ali. E o batismo com o Espírito Santo faz parte da doutrina dos apóstolos. Livro de Atos, leia o livro de Atos. Em seguida, a sua própria experiência, quando foi cheio do Espírito Santo, depois do seu arrependimento, da sua vida mudada, transformada por Cristo. Atos 9:17. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecoste, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Objetiva e clara. Então, o terceiro ponto aqui do terceiro tópico, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios, Atos 19, versículo 1-6, para você ler em casa. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Ao contrário, né? Ele afirmou, confirmou com suas cartas, com seus ensinos. Mas o que Paulo fez foi mostrar a doutrina, o ensino da plenitude do Espírito. Orar por eles e impõe as mãos sobre suas cabeças e o Espírito Santo é derramado. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos 19:6. Olha que eu não estou falando Atos 2, eu estou falando Atos 19:6. Então o batismo com o Espírito Santo não só foi em Atos 2. 1 Coríntios 12 fala sobre uns pelo Espírito Santo falam em línguas estranhas. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. O ensino de Paulo,
acerca da plenitude do Espírito, trouxe um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos de Éfeso a anunciar Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. A resposta está aí, meu amado pastor. A resposta está aí, meu amado. Ensine acerca do Espírito Santo. Qual foi o último culto de ensino sobre o Espírito Santo, sobre a plenitude? Volte, ensine, mostre, aproveite a lição de domingo em nome de Jesus. As Escrituras são a primeira fonte de revelação do Espírito, enquanto o Pentecoste é a segunda. Então, as duas fontes de ensino de Paulo, as Escrituras e o dia de Pentecoste. Ou melhor dizendo, o Pentecostes. Conclusão desta aula, eu gosto sempre de ensinar 25 minutos, né? Já estamos em 25 minutos, mas fica aí. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. O crente cheio do Espírito Santo, ele não quer pregar no púlpito, né? Lógico que nós pregamos no púlpito, somos cheios do Espírito Santo. Ele não quer pregar apenas em cima do púlpito, ele quer as esquinas do bairro, ele quer as praças do bairro, ele quer pregar 3 horas da tarde, 3 horas da noite. Ô, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. O seu bairro espera por você pregando, anunciando o evangelho de Cristo Jesus. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado por chegar até aqui comigo nesta aula. Assista uma vez, 2 vezes. Não esqueça de ler com a sua revista, de ler com a Bíblia. Não esqueça de orar por mim. Se inscreva aí no canal, nos ajude a divulgar Cristo Jesus. Mas, meu amado e querido irmão, leia a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. Anuncie Jesus todos os dias. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Pastores, você pastor que está me ouvindo, vamos resgatar, vamos buscar os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo. Não me entenda errado o que eu vou dizer agora. Lógico que temos que, como cristão, temos direito à política. Sim, temos que ensinar os crentes acerca da política, sim, mas é assustador. Pastores que só falam em nome de homens como Salvador e não tem uma mensagem bíblica, um versículo bíblico. Eu saio de grupo de pastores porque eles só falam de políticas e brigam por esses políticos. Ficam de mal, mas não colocam um versículo bíblico. Não compartilha uma pregação. Meu irmão, precisamos ser zelosos sim, como cidadãos brasileiros. Meu irmão, mas nós somos embaixadores do reino dos céus. Somos embaixadores de Cristo. Pastores, voltemos às liturgias dos nossos cultos, onde Jesus é o centro. As harpas cristãs. Oriente os irmãos a voltar a carregar as harpas, e nem leva mais, porque não cantam mais nas igrejas. Tem pastores, obreiros que não sabem nem cantar mais os hinos da harpa. Culto com pregação. Amém, meu amado irmão? Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Daniel Coelho, vosso servo, aqui mais uma aula para a glória do nosso Deus.